Olá, gente mais que boa, tudo bem? Mais um encontro? Vamos lá interagir? Ontem a gente conversou um pouquinho mais sobre a questão da ressurreição e da santificação. E hoje eu quero ir mais um pouquinho além sobre esse mesmo assunto. E aí a gente vai se basear hoje no capítulo 3 da carta aos Filipenses, no verso 10, que diz assim: para que eu conheça e o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, sendo conformado com sua morte. Eu vou repetir, agora de óculos. Para que eu o conheça e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, sendo conformado com sua morte. O apóstolo Paulo tinha uma paixão que consumia ele. E ele queria conhecer a Deus, queria conhecer a Jesus, aquele que o salvou no caminho de Damasco. E é interessante que esse versículo não lista 4 assuntos pelos quais Paulo procurou um conhecimento, mas Paulo procurou um conhecimento de Deus, Paulo procurou o poder da ressurreição, Paulo procurou uma comunhão nos sofrimentos de Cristo e Paulo procurou também uma conformidade com sua morte. Mas esse versículo 10 também indica uma grande busca, um conhecimento de Deus, em 3 diferentes áreas nas quais esse conhecimento poderia crescer dentro do apóstolo Paulo, que é o poder da ressurreição, uma comunhão nos sofrimentos de Cristo e a conformidade com sua morte. Vimos ontem, nessa nossa última meditação, como é que o poder da ressurreição e o sofrimento podem aumentar nosso conhecimento com o Senhor. Agora, eu vou adicionar mais um outro aspecto surpreendente ao crescente conhecimento de Jesus. Estar em conformidade com sua morte. Havia alguns aspectos na morte de Cristo que são únicos. Por exemplo, a sua expiação pelos pecados. No entanto, havia alguns outros aspectos também com relação à sua morte que Deus deseja repetir em nossas vidas. Quando Jesus foi colocado na cruz, aquele ato parecia uma derrota, tanto que seus discípulos e seus apóstolos, depois daquele ato da morte de Jesus, parece que eles desistiram e cada um voltou para os seus afazeres. Então parecia uma derrota. Mas o que nós podemos perceber é que não era bem assim. Aquela morte de cruz parecia também o maior erro que o homem poderia fazer, né? No entanto, naquela morte de cruz estava o maior propósito de Deus. Deus estava com aquela morte realizando os seus propósitos de maneira soberana. Veja o que o Lucas falou em Atos 2:23. Ele, sendo entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, você tomou por mão sem lei, crucificou e matou. Grande realidade é que às vezes nós enfrentamos certas situações que nos parecem levar a uma derrota mortal. Isso tudo nós estamos passando hoje e às vezes bate uma incerteza no nosso coração. Mas o que nós temos que perceber é o que o Senhor está desenvolvendo o seu plano soberano para cada um de nós. Ao nos levar a tais impossibilidades e transformar uma aparente derrota em vitória, o Senhor está permitindo que nós possamos nos familiarizar mais com Ele e nos seus caminhos. Quando Jesus estava morrendo, quando Jesus pendurou-se indefeso naquela cruz, ele se confiou nas mãos do seu Pai. Tanto que
uma das 7 frases que ele diz na cruz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Pai teria que se mostrar fiel se Jesus fosse ressuscitado da sepultura. E ele fez isso. Porque em Romanos 6,4, o apóstolo Paulo também nos lembra: Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Então, hoje nós passamos por um momento, por uma situação em que tudo parece tão obviamente requerer uma poderosa ação de Deus na nossa vida, na minha vida e na sua, na vida que eu digo da humanidade, porque o que nós estamos sofrendo, todo mundo está sofrendo, né? Agora, se ele não se mostrar fiel em nosso favor, não haverá saída desse dilema, que por vezes irá parecer-nos agonizante. Agora, quando o Senhor é tão claramente a nossa única esperança, isso eu quero deixar bem claro para você nessa nossa meditação, o Senhor Deus é claramente a nossa única esperança, porque Ele vai agir de forma fiel ao nome dEle, pelas promessas que Ele nos fez. Então, se nós colocarmos a nossa esperança em Deus, novamente nós vamos crescer em um conhecimento mais profundo do nosso relacionamento com Ele e também de nós trilharmos o caminho que Ele tem para nós. Então, que a nossa oração hoje seja: Senhor, ajude-me a não recuar no medo, me ajude a não recuar na dúvida. Me ajude, Senhor. Quando tudo parecer derrota e desastre, Senhor, o Senhor me lembre de procurar, que entender que o Senhor está realizando sua vontade, apesar das circunstâncias, apesar daqueles que estão sem Deus falarem coisas que vão tentar tirar a nossa esperança. Quando nós estivermos desesperadamente em meio a essas circunstâncias que parece crucificante, que o Senhor possa me lembrar de me comprometer com o Senhor, de me comprometer com a tua fidelidade. Que a nossa oração também seja: Senhor, eu te quero mais por qualquer meio que escolheres, por qualquer meio, seja ele qual for. É em nome de Jesus que eu oro. Amém? Que Deus te abençoe.